Olá, gente, tudo bom? Espero que estejam bem. Professor AEDJ aqui falando e vamos dar continuidade à nossa disciplina de análise das estruturas 2, beleza? Na aula passada a gente viu o método da força unitária, o método da força virtual, o método virtual, beleza? E hoje vamos abordar um pouquinho mais sobre estruturas hiperestáticas, agora um método um pouquinho mais aprofundado, que é o método do deslocamento, certo? O método de deslocamento é o método que surgiu para simplificar o comportamento, certo? Simplificar os problemas do método da força unitária. É um método também bem tranquilo de se fazer. Ele se baseia na rigidez da estrutura, certo? Tanto que ele é chamado método da rigidez, porque ele leva em consideração a rigidez dos elementos que formam o sistema de equações. Então, no qual eu verifico os deslocamentos que irão acontecer na minha estrutura. Para isso, ele usa uma equação básica, que seria uma matriz de flexibilidade, das cargas mais uma matriz de rigidez da estrutura e uma matriz de deslocamento. Geralmente esses deslocamentos são deslocamentos angulares. Então a gente vai trabalhar basicamente com deslocamentos angulares. Então eu posso estender, gente, do jeito que eu fiz na aula de força unitária, estender um pouquinho mais essa equação. O que acontece? A matriz de flexibilidade eu vou chamar de F. No caso aqui, se eu estiver trabalhando com de ordem 2, seria F1 e F2. Agora, antes era delta, agora é K11, K12, que são as rigidez, minha matriz de rigidez. E antes era X, agora é D, no caso D de deslocamento. Então, resolvendo isso daqui, vai ficar uma solução matricial, que é como a gente joga na nossa calculadora científica para resolver, ou um sistema de equações, que é como a gente consegue visualizar melhor, beleza? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com um sistema de equação. Existe uma outra parte que a gente precisaria abordar sobre matriz de flexibilidade, matriz de rigidez, mas a gente vai deixar um pouquinho off e vai seguir logo para o exemplo para ficar mais claro. Então, vamos calcular as reações da estrutura abaixo, considerando o EI constante. O que seria o E? O E é relativo a características, propriedades do material. O I é o momento de inércia. Então, digamos que o material não muda de seção, a viga não muda de seção e nem muda de material, certo? Então, vamos seguir aqui para fazer esse cálculo. Então, tem uma estrutura com engaste, um apoio terceiro gênero, um apoio de primeiro e um apoio de segundo. Carregamento concentrado no meio e um carregamento distribuído. É bem semelhante à estrutura da aula passada. Eu simplesmente tirei o balanço e vou resolver para a gente ter noção de como funciona o comportamento do método. Lembrando, se tivesse balanço, é as mesmas considerações que eu fiz. Então, como eu já resolvi uma com balanço, eu vou passar no próximo vídeo bem rápido, quando tem balanço, como que a gente faz. Mas basicamente eu vou tentar ser bem direto aqui nesse vídeo, que é bem tranquilo. Então, o primeiro passo é determinar meu sistema hipergeométrico. Lembra que a gente determinava o nosso sistema principal? Aqui a gente determina o nosso sistema hipergeométrico. Para determinar ele, eu vou colocar um nó entre as barras. Então, olha só, eu tenho o primeiro vão aqui e o segundo vão. No encontro aqui dessas barras, eu vou colocar uma caixinha. Vocês veem estruturas soldadas que às vezes tem uma caixinha que vai enrijecer esse nó, certo? Para que isso? Para que o esforço que esteja acontecendo nessa barra não passe para 1 nem para 2, certo? Então, para que cada estrutura seja independente. Então, só vou colocar isso entre encontros de barras, certo? Entre barras, basicamente. Então, eu vou ter esse meu sistema principal. Como no caso, gente, olha só tem um encontro de barras, eu vou numerar ele de barra 1, certo? De nó 1.
Então esse é o nó 1, beleza? Nó 1, porque só tem esse nó. Então, eu vou nomear aqui, gente, nomear as barras, barra 1, barra 2, beleza? Outra característica importante é, então, falar o que vai acontecer com esse nó 1. Eu vou aplicar um esforço unitário de rotação, lembra lá que antes era um esforço unitário de momento, um esforço unitário de força? O médio deslocamento é um esforço unitário de rotação. Então, eu vou aplicar um esforço unitário, tentar rodar essa minha estrutura aqui e verificar o que vai acontecer. O objetivo, então, é encontrar esse D1. No método da força unitária era encontrar o x1, x2. Aqui é a mesma coisa, encontrar D1, D2, beleza? Então, vamos então para o segundo passo. O segundo passo é bem parecido com o método da força unitária, o roteiro, a explicação. No caso aqui, a gente vai ter nosso estado zero, que é aplicar o carregamento real no nosso sistema hipergeométrico. Ou seja, pega aquelas forças, aqueles carregamentos por força concentrada distribuída e aplica aqui. O que acontece? Então, olha só, cada barra é independente uma da outra. Então, eu vou calcular cada barra separada aqui. Inclusive, vou destacar, olha só. Essa barra 1 aqui, o que acontece? Do lado esquerdo, ela tem engaste, certo? Do lado direito, esse nó aqui ele funciona como um engaste para evitar a transmissão de momento para o outro lado. Então, esse seria de um lado e do outro, engaste, engaste. Olha só, é isso mesmo. Do lado esquerdo já era engaste, do lado direito, onde eu coloquei o nó, ele vai virar um engaste, beleza? Então, essa é a interpretação que eu dou. E eu vou aplicar minha carga aqui, ó, minha força originária ali, minha força do carregamento real, nessa situação aqui. O que acontece? Aí eu quero saber que vão surgir dois momentos. Um momento aqui e um momento do lado esquerdo ou do direito. Por quê? O diagrama, o momento vetor ficaria assim, ó, basicamente. Em linha reta, tá bom, gente? Em linha reta ficaria assim. Então, eu quero descobrir quanto que vale o MA e o MB. Professor, se fosse isostático, eu saberia fazer. Essa estrutura é hiperestática. Hiperestática eu só sei resolver pelo método da força unitária, não tem problema. O método de deslocamento, ele veio para simplificar isso. Então, no caso, estruturas hiperestáticas, eu vou usar o livro aqui do José Carlos Susequin para encontrar essas tabelas. Então, eu vou disponibilizar para vocês também aí nos anexos. Vou disponibilizar essas tabelas e a gente vai seguir. Então, vamos avaliar aqui comigo, gente, antes de ir para a tabela. Na minha estrutura aqui, eu tenho, olha só, eu tenho do lado esquerdo eu tenho engaste e do lado direito eu tenho engaste. E que tipo de carregamento eu tenho? Carregamento concentrado. Então, vamos comigo aqui na tabela que eu vou disponibilizar para vocês. É uma tabela que eu extraí do livro do Susequin, tá bom? Então, essa tabela também tem na internet, é a tabela do método, mas aqui eu extraí diretamente de lá e vou mostrar aqui com vocês. Então, tá, beleza. Aqui, essa tabela aqui, ela só tem 3 páginas, são mais do que suficientes para a gente resolver esse método. Eu vou explicar aqui o que acontece. Aqui, ela tem uma linha. Na coluna, ele mostra os tipos de carregamento. E na linha aqui, ele mostra o tipo de vínculo, tá bom? Então, no caso aqui, ó, eu tenho um engaste do lado esquerdo e engaste do lado direito. Opa, professor, é essa. Engaste esquerdo e engaste direito. Beleza. E aqui nessa coluna, eu vou procurar o carregamento que eu estou me referindo. Qual o carregamento mesmo? Carregamento concentrado, bem no meio. Então, vamos procurar aqui carregamento concentrado bem no meio. Ó. É esse aqui, meio L para um lado e L sobre 2 para o outro. Então, o que ele está dizendo? Que o momento A, é importante a gente ler junto aqui, olha só. O momento A é igual menos o momento B, que é igual PL sobre 8. O que significa o menos? Significa que o momento não é positivo do lado direito, ele é negativo, tá bom? Significa então somente isso, que o momento A e B são iguais, só que o do lado direito, certo? Que é o B, do lado direito que é o B,
ele não é positivo no sentido que a gente colocou no sentido anti-horário. Ele é negativo, oposto à orientação que a gente colocou. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então quer dizer que MA é igual a MB, que é igual a PL sobre 8, carga concentrada. O P é 40, o vão que eu tenho aqui é 4 metros sobre 8, vai dar o momento A é igual ao momento B, igual a 20. Bem tranquilo, bem sucinto. Isso a gente fez aqui para a barra 1. Vamos fazer também para a barra 2, só limpando aqui, vamos fazer para a barra 2. Então do lado direito aqui eu vou ter engaste, agora vocês já entenderam que esse sinal vai funcionar como engaste, e do lado direito aqui vai ter um apoio de primeira espécie. Vou até destacar aqui, ó, embaixo barra 2, engaste do lado esquerdo, não era engaste, mas eu coloquei o nó, ele virou engaste, e do lado direito um apoio de primeira espécie. E colocar nosso carregamento, que no caso é distribuído, ele vai gerar um momento, um gráfico diagrama momento vetor, desse nível assim, ó, desse nível aqui, beleza? Então eu quero saber quanto que vale esse momento B, tá bom? Então eu vou precisar ir onde? Na tabela do Susseking, beleza? Chegou aqui na tabela do Susseking. Professor, no apoio C tem momento? Não, porque é um apoio de primeira espécie. Apoio de primeira e segunda espécie não tem momento, somente apoio de terceira espécie do tipo engaste, no caso, vai ter momento, beleza? Então vamos lá na tabela do Susseking. Então, voltando aqui, de novo, são 3 tabelas. A primeira tabela, engaste, tá bom? A nossa estrutura é engaste? Não, é engaste apoio. Então, vamos descer a segunda página da tabela, ele traz, ó, engaste, apoio. Essa aqui olha só, engaste do lado esquerdo, não precisa ser necessariamente, e engaste, e do outro lado, apoio, tá bom? Então, no caso, eu estou interessado só no MA. Só estou interessado no MA. Então, vai ser engaste de um lado e apoio do outro. Beleza? Então, vamos ver o carregamento. Os carregamentos que eu tenho aqui, no caso, meu carregamento aqui, ó, é distribuído. Então, vamos ver aqui, ó, seria então a segunda linha. Meu momento, então, ele chama de A, porque o índice aqui é A, sempre vai chamar A e B, mas lá no nosso caso só muda o apoio, a nomenclatura do apoio, vai ser chamado então de PL ao quadrado sobre 8. Opa, tranquilo. Então vamos anotar aqui. Então meu momento em B seria PL ao quadrado sobre 8. O P é nosso carregamento distribuído, que é 18. O vão, que é o nosso L, é 5 ao quadrado sobre 8. 56,25 kN vezes metro. Beleza? Eu achei então aqui o meu diagrama, o meu momento nessa situação. Feito isso aqui, então vamos... só dar uma pausa. A gente vai então fazer um resumo da nossa estrutura, tá bom? Então o que acontece? Eu vou pegar essa estrutura aqui do meu sistema hipergeométrico e destacar os valores encontrados no estado zero. Vou fazer um resumo do que eu já calculei. Olha só, do lado esquerdo eu encontrei um MA, tá bom, gente? Então, de 20 kN. Do lado direito, aqui, eu encontrei um MB, que ele muda apenas o sinal, é menos 20. Lembram lá? MA é 20, MB é menos. Então seria isso. Agora, na segunda barra, eu encontrei um MB de 56,25, beleza? Então, estou fazendo o resumo. Para que eu faço o resumo? Porque é o seguinte, nesse nó 1, eu vou somar todos os momentos que chegam nele, certo? Então, eu vou somar, fazer a somatória. Fazendo a somatória, eu vou pegar o menos 20 e os 56, vou somá-los e vou encontrar o meu F1, certo? De 36,25. Então, seria essa a minha somatória de F1. Então, basicamente, eu resumo os esforços no nó. Eu só resumo os esforços no nó, beleza? É isso que, então, eu preciso. No terceiro passo, eu vou, então, agora aplicar um deslocamento unitário no meu sistema hipergeométrico, beleza? É como se fosse o meu sistema principal. O que acontece? Lembra que lá na força unitária aplicava
ou um momento, ou uma força unitária, nesse caso aqui, eu vou aplicar um deslocamento angular de 1 radiano nesse sentido aqui disposto no desenho, beleza? Quando eu aplicar um deslocamento angular, eu vou dar uma exagerada um pouquinho, gente, olha só. Esse meu nó aqui, ele vai girar. Então, a minha estrutura antes, que eu estou colocando aqui de tracejado, era retilínea. O que vai acontecer? Se ela girou, ela precisa conservar no engarte o ângulo de 90 graus, tá bom? Ela precisa conservar o ângulo de 90 graus. Então, o que vai acontecer? Vai sair uma barra aqui, ó, com 90 graus daqui. Isso daqui é importante, esse desenho. E vai sair, olha só, 90 graus do nó. Tá aqui 90 graus, outra barra. E eu preciso emendar essa barra aqui. Vai ficar assim, beleza? Então, isso daqui seria o comportamento da nossa barra para conservar um ângulo de 90 graus. Então, vai ficar assim minha barra. Olha só, o desenho do computador é mais bonito que o meu. Para a barra 2, a mesma situação. No engarte, ele precisa conservar o ângulo de 90 graus. Precisa conservar. Então, vai sair uma barra aqui, ó, com o ângulo de 90 graus. Beleza? Só que aqui no apoio de primeira espécie, que é nesse, ele não precisa ter, ele é articulado. Então, ele não restringe o momento, né, que é o giro. Ele restringe apenas o movimento vertical. Então, nesse caso aqui, a barra vai fazer isso aqui, ó, conservando o ângulo de 90 graus aqui no nó, beleza? Então, para fazer isso melhor, tu usa o artifício do computador aqui, ó. Então, a barra faz esse comportamento. Então, perfeito, certo? É perfeito. Esses desenhos são importantes para a análise da minha estrutura. O que acontece? Só que é o seguinte, para a barra girar desse jeito, vai surgir, então, alguns esforços. Então, eu vou destacar aqui a barra 1. Olha só como ficou a barra 1. Destaquei somente ela. Para ela inclinar esse apoio aqui da esquerda, certo? Da direita, desculpa, ele precisou aplicar um deslocamento unitário K, uma rigidez, certo? Um momento ali. Então, para mim descobrir esse valor, eu vou lá na tabela do livro do Susseking. Beleza? Então, preciso ir lá na tabela dele descobrir o valor dessa rigidez aqui que vai fazer basicamente um momento para gerar isso daí de 1 radiano. Então, vai surgir um esforço aí. Então, essa rigidez eu vou determinar pela tabela em função, olha só, em função dos tipos de apoio que eu tenho na minha estrutura. Então, vejamos o seguinte. Aqui eu tenho um engaste, vou até colocar aqui. Aqui eu tenho engaste. Então, vamos lá na tabela do Susseking. Lembra que são 3 páginas? Então, já fui na página 1, página 2, agora eu vou na terceira página. Então, na terceira página eu tenho diversas estruturas aqui, olha só. Vamos focar aqui nessa figura aqui, beleza? Então, do lado esquerdo eu tenho engaste, do lado direito eu tenho engaste. Então, seria essa nossa estrutura, engaste? Sim. Vamos ver outra, ó. Engaste rotulado. Engaste rotulado é apoio de primeira ou segunda espécie, beleza? Porque, então, esse seria apoio de primeira espécie e esse seria engaste. As outras seria deslocamento vertical e engaste, tá bom? Deslocamento vertical e engaste, tá bom? Então, no caso, basicamente, a gente vai usar somente essas duas opções aqui no nosso curso. Então, já que a nossa estrutura é engaste e é um deslocamento angular do lado direito, professor, mas aqui está do lado direito ele não girou do lado esquerdo. Não tem problema, pega o valor. Então, o valor aqui da rigidez vai ser 4 vezes o EI, que é o E e o I são caracteres da seção da minha peça, do material, dividido por L. Então, vamos voltar lá, vamos anotar aqui, ó. A nossa rigidez aqui, K, vai ser 4 vezes EI sobre L. Como o EI é constante, lá no início eu falei, eu vou omiti-lo, certo? Eu vou deixar ele
sem mexer nele aí, que no final ele se corta. Então, meu K vai ser 4 dividido pelo vão. Quanto que é o vão aqui? 4. 4 dividido para 4 dá um K de 1. Beleza, pura, olha só. Então, achei meu valor de K igual a 1. Vou fazer o seguinte agora. Vou fazer a barra 2. Vou limpar aqui, colocar minha barra 2 e ele tem esse comportamento. Olha, engaste aqui e apoio de primeiras peças do outro lado. Beleza? Então, para ele ter esse comportamento, precisou surgir um K aqui. Um K que é a minha rigidez, um momento ali para gerar. Então, eu vou lá na tabela do Sequind e determinar qual é o valor desse K. Vamos aqui comigo, gente. Olha só. Engaste, 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 apoio simples. Apoio simples é um engaste com rotulado. Então, K é 3L 3EI sobre L, beleza? 3EI sobre L. Então, voltamos lá para o nosso... aqui, K igual a 3EI. O EI é constante, eu vou omiti-lo. Vai ficar 3 sobre L. Quanto que é o L aqui? Olha só. É igual a 5. Beleza? Então, 3 dividido para 5 dá 0,6. Perfeito, gente. Então, fizemos o estado 1, que é rotacionar nosso nó 1 em 1 radiano e verificar o comportamento dessa nossa estrutura. Feito isso, então eu vou fazer um resumo do jeito que eu fiz. Eu quero resumir todo esse cálculo que eu fiz. Então vamos lá, gente, olha só. Aqui, primeiro, do lado direito que eu calculei o K, ele foi 1, beleza? Olha só, aqui a gente calculou quando ele rotacionou aqui foi 1. Do outro lado também foi 0,6, beleza? Tranquilo demais. Só que vamos avaliar o seguinte, olha só. Vamos avaliar a barra 1. Na barra 1, aqui existe um negócio chamado aqui na tabela aqui, coeficiente de transmissão. O que acontece? Se existe um momento aqui, que é gerado aqui, esse momento ele vai transmitir a metade para o outro lado. Existe então coeficiente de transmissão. Ele só fala T igual a 1 sobre 2. Quer dizer que o valor que eu encontrar do lado esquerdo vai ser transmitido para o outro lado, se for engaste, a metade. Entenderam aí? Vamos ver aqui comigo. Então, em função do coeficiente de transmissão, eu vou transmitir a metade do valor que eu encontrei aqui para o outro lado, que não aconteceu nada. Então, eu vou transmitir a metade. Metade de 1 é 0,5. Beleza. Agora sim, eu tenho o meu resumo completo. Então, meu resumo completo é quando eu finalizo, então, essa transmissão aqui, se for necessário. No caso aqui da barra 2, vamos ver comigo aqui se tem coeficiente de transmissão. Não tem coeficiente de transmissão. Por quê? Porque não tem. Porque aqui não tem momento, gente. Se não tem momento, não tem como transmitir metade para o lado de lá, beleza? Então, não tem essa possibilidade. Aqui, sim, se eu tivesse momento, ia transmitir a metade para o outro lado. Do jeito que eu fiz lá no E0, no E1, no E0, eu vou fazer também a somatória aqui dos coeficientes de rigidez, tá bom? Eu vou somar esses coeficientes de rigidez. No caso, eu vou somar todo mundo que está no nó 1. Então, esse é o estágio 1 devido ao deslocamento 1, beleza? Então, K11 seria a somatória dos coeficientes de rigidez. No caso, ele tem 1 e 0,6 vai dar 1,6. Perfeito. Então, não tem mais nó, então a gente já vai para o sistema de equação e chamar de quarto passo. Vamos chamar de quarto passo aqui. Olha só, o K11 vezes D1, K12 vezes D2 é igual a menos F1 e se repete na linha de baixo, só mudando o índice referente à linha e coluna. Beleza? Só que o que acontece? A gente só tem, que a gente calculou, F1 e K11. Então, o que acontece? Eu não tenho K12, não tenho K21, K22, nem F2. Corto tudo isso e vai ficar nosso sistema de linear de K11 vezes D1 é igual a menos F1. Beleza? Então, fazendo isso daqui, 1,6 que é nosso K e 36,25 é nosso F. Resolvendo isso daqui daria 22,65. Se eu tivesse utilizado o valor de EI, isso daí significa que seria quanto que iria rotacionar nosso nó naquele ponto, certo? Seria em radianos,
tá bom? Significaria o deslocamento angular. Como eu não usei aqui, gente, olha só, não usei o valor de EI, eu não acho qual o deslocamento angular, tá bom? Então, por conta disso, não é necessariamente minha resposta em radianos. Seria se eu tivesse substituído o EI, beleza? Não fiz isso, então não é em radianos, mas se eu quiser achar o deslocamento angular em radianos, seria isso. E tem um sinal negativo, professor. O que significa? Olha só, quando a gente fez a concepção da nossa estrutura, a gente acreditava que a estrutura ia rotacionar nesse sentido aqui, no sentido anti-horário. No entanto, deu negativo, significa então que a plaquinha vai girar no sentido horário, ou seja, aquela desenho que a gente tinha previsto não era real, ele vai ter um comportamento assim, ó. Olha só, mudou um pouquinho, só a configuração. Professor, mas como o senhor sabe que vai acontecer isso? Primeiramente, porque o sinal me disse que ele vai rotacionar para o outro lado. E segundo, por causa do carregamento. Imagina o seguinte, qual barra 1 ou a barra 2 é mais carregada? Vamos analisar. Aqui eu tenho uma carga de 40. Do lado direito eu tenho 18 vezes o vão de 5, eu tenho uma carga de 90. Quem é mais pesado? É o lado da barra 2. Então a barra 2 vai puxar mais a deformação. Beleza? Então é natural que aconteça isso, que a barra 2, com ela mais carregada, ela baixe enquanto a barra 1 levante um pouquinho. Então esse pouquinho é o nosso deslocamento angular. Então esse seria o quanto que iria ser em ângulo, radianos aqui, o deslocamento, beleza? É só uma análise, gente, sobre o que está acontecendo realmente na estrutura, que é uma interpretação sobre o sinal, sobre os valores e tudo mais. Mas então, achei meu valor aqui, ó, meu valor de D1, vou dar uma limpada aqui, vou anotar o valor de D1 aqui e trazer minhas estruturas aqui. Minha estrutura original e meus resumos. Meu resumo do estado 0 e meu resumo do E1, beleza? Então, acompanhe comigo aqui, olha só, gente, trouxe meu resumo do E1 e do E0, um debaixo do outro aqui, com a estrutura original, beleza? Então, lá na método da força unitária, a gente tinha determinado que o estado final é o estado 0, mais a combinação dos estados vezes x1. No caso aqui, o que vai mudar? Só vai mudar que em vez de x é d, tá bom? Só muda isso. Então, é a combinação das ações, a sobreposição dos efeitos, para determinar o estado final. O que acontece? Então, eu vou fazer a substituição aqui, no caso do meu E1, do meu X1 por D1. Então, substituir aqui no caso, no lugar do x1, coloquei D1, que essa equação a gente viu na aula passada, não muda muito. Então, vamos analisar comigo. Se eu quero encontrar o momento em A, o momento que surge bem aqui, eu vou pegar o momento do estado 0, que é 20, mais o valor da rigidez que eu encontrei aqui, 0,5, vezes o D1, que é 22,65. Então, será essa substituição que eu vou fazer. De novo, olha só. O momento no estado 0 lá, mais o momento que gerou aqui, que seria a nossa rigidez, nosso coeficiente de rigidez, vezes o valor do D1, que é o valor que fez girar, 22,65. Substituindo isso daí, a gente acha um momento de 8,68 kN, beleza? Então, tranquilo isso daqui. Vamos fazer nosso diagrama momento vetor. Peguei nossa estrutura aqui, e aqui no A eu vou subir, no caso que eu sei que é um momento negativo, esse valor, 8,68, beleza? Então, quer dizer que o momento no ponto A é esse. Ah, professor, entendi. Então, basta pegar um valor debaixo do outro e combinar. Isso mesmo. Vamos fazer desse lado aqui, ó. Para descobrir o momento em B,
Aqui da barra 1, basta eu pegar o menos 20 mais 1 vezes o D1, certo? Vamos montar aqui, ó. Opa, que é D1. Então, substituindo menos 20, que é o momento do estado 0, mais o momento, no caso, o coeficiente de rigidez aqui do estado 1, vezes D1. Substituindo, vamos achar um momento de 42,65. Então, vamos levantar aqui, ó, no gráfico esse momento aqui, ó, de 42,65. Se eu fizesse a mesma coisa aqui do outro lado, gente, ó, 56,25 mais 0,6 vezes menos 22,65 ia dar o mesmo valor, tá bom? Ia dar o mesmo valor. Então, significa que tanto de um lado quanto do outro os momentos devem ser iguais, beleza? Então, fazendo isso daqui, eu vou, essa interpretação, podem bater aí, que eu vou esperar vocês baterem na calculadora aí, para verificar se deu o mesmo valor. Deu, não foi? Perfeito. Então, olha só. O que acontece? Vamos fazer a análise do gráfico. Já tem os momentos aqui. Então, se essa carga fosse estrutura isostática, ia funcionar assim. Como não é, ele tem um momento aqui em cima, como se eu puxasse essa linha aqui para cima. E aqui em cima, um pouquinho mais, ele tem uma outra carga. Então, fica o gráfico desse jeito aqui. Beleza? Agora, essa barra 2, gente, barra 2, ele é a carga distribuída. O gráfico ficaria assim. Como aqui em C é 0 momento, basta eu pegar esse momento aqui, ó, e puxar como se fosse no card aqui em cima. Ficaria assim, ó. Então, fazendo o diagrama aqui, ó, fica dessa forma. Então, esse seria nosso diagrama de momento fletor, beleza? Então, esse seria nosso diagrama momento fletor. Perfeito, bacana demais, excelente. Então, só que eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda lá de análise das estruturas 1 para determinar meu momento máximo, beleza? Momento máximo não, momento no meio, bem no meio, é bem tranquilo de fazer. Para isso, eu vou traçar uma linha aqui, emendando esses dois momentos negativos, e traçar uma linha aqui, emendando essa até o final. O que seria essa linha? Olha só, estou fazendo isso aqui, ó. Então, daqui de cima até aqui embaixo, que é essa linha aqui em vermelho, com a setinha, o que eu tenho? Eu teria um momento de PL sobre 4. Isso daí você já sabe lá de análise da estrutura 1. Só que o que acontece? Eu desconto a parte que é... Isso aqui seria positivo. Eu preciso descontar a parte que é negativa. Então, eu vou descontar toda essa parte aqui, ó, que é para cima negativo, que seria o MA. E eu vou descontar toda essa parte aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que é para cima, que é essa diferença aqui, ó, de MAMB dividido por 2, porque é bem no meio. Então, substituindo aqui o valor de P e de L e o momento de MAMB, eu vou encontrar que é 14,34 o momento aqui, beleza? Isso é bem no meio. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Se fosse uma estrutura isostática, o momento seria aqui, ó, uma linha aqui. Eu vou traçar aqui, seria PL ao quadrado sobre 8. E isso positivo. Só que tem uma parte negativa, gente, aqui em cima. Uma parte negativa. Esse pedacinho aqui é negativo. Então, esse valor, gente, ó, é a metade aqui, ó. Aqui vai ser a metade. Porque é um triângulo, eu estou cortando ele bem no meio. Então, vai ser MC, que seria o da esquerda, menos a metade que tem do outro lado, beleza? Então seria QL ao quadrado sobre 8, menos a metade desse valor aqui, ó. Menos a metade desse valor vai dar 34,93. Uma observação, esse não é o momento máximo, tá bom? Porque eu não sei a posição do X máximo.
Esse não é o momento máximo, mas é bem próximo, bem próximo. Como que eu sei disso? Porque para encontrar o momento máximo, eu dependo do esforço cortante, no qual o cortante zerar, eu encontro o momento máximo, beleza? Mas vamos continuar aqui. Isso aqui é só uma análise sobre os momentos máximos positivo e negativo. Vamos fazer nosso cortante, que a gente precisa dele para determinar o momento, beleza? Então, basicamente, seria esses valores aqui. Eu vou fazer meu cortante aqui, olha só. Eu vou fazer aquelas análises da tabelinha. Então, existe basicamente 3 tipos de carregamento. O concentrado, o distribuído e o momento. Vamos para o concentrado. O concentrado, ele trabalha apenas na primeira barra. Então, é 40. Bem no meio, quer dizer que 20 vai ser combatido pelo apoio da esquerda e 20 pela direita. Então, vai se distribuir para esses dois igualmente, beleza? Então, 40 sobre 2, 20 para cada lado. Na barra 2 não tem, eu vou fazer então carregamento distribuído. O carregamento distribuído só tem na barra 2. Então, para mim fazer, o que eu tenho que fazer para distribuir? Ele está aqui, vai surgir um esforço do lado esquerdo e do outro lado direito. E para isso, vai surgir então aqui uma reação que eu preciso combater ele, que é L sobre 2. Por quê? Metade dessa carga vai para a esquerda, metade para a direita. Para me achar L é Q vezes L, dividido para 2, porque vai 1 para cada lado, vai dar 45 para cada lado. Feito isso, eu vou para carga momento, Então, essa análise aqui, olha só, vamos ver o seguinte. Vou dar uma limpada. Isso aqui, gente, eu explico mais detalhado no vídeo anterior. Aqui eu estou explicando um pouquinho mais rápido. Então, vai surgir, gente, olha só, nessa barra 1 aqui, vou ter um momento do lado esquerdo e um momento do lado direito. Só que um é 8, o outro é 42. Isso vai tentar girar minha barra no sentido do mais pesado, ou seja, do mais denso, o valor maior. Então, vai tentar girar no lado 42. Só que eu não quero que essa barra gire. Para ela não girar, tem que surgir uma força aqui para ela não girar nesse sentido e uma força puxando aqui para baixo, beleza? E quanto que vale essa força? Até coloquei aqui embaixo a orientação. Quanto que é essa força? Ela vale a diferença de momento, que é o momento resultante, dividido pelo vão, ou seja, M2 menos M1 dividido pelo vão, que é 4. Vou achar de 8,49. Achei aqui. Na barra 2, vou fazer a mesma coisa, olha só. Vai surgir um momento aqui do lado esquerdo e um momento do lado direito. Então, só que é o seguinte, essa barra que está bem aqui, a barra que eu tenho aqui, ela vai tentar girar no sentido onde eu tiver o maior momento. Então, ela vai tentar girar nesse sentido aqui. Só que eu não quero que ela gire. Vai surgir uma reação subindo do lado esquerdo e descendo do lado direito. Vou colocar até aqui, olha só. Para me descobrir esse valor, eu pego a diferença de momento e divido pelo vão. Então, pegando esses valores, o momento, no caso aqui do lado esquerdo é 0, dividido pelo vão, que no caso é 5, vou encontrar de 8,53. Beleza, não tem mais carregamento, são apenas 3 tipos de carregamento. Carregamento concentrado, distribuído e momento. Eu faço logo meu cortante. Para fazer meu cortante, eu vou somar 40 menos 8,41. Por que, professor? Porque isso aqui está dizendo que é para baixo, então desconta. Vai dar 11,51. Do lado direito aqui no primeiro vão, 20 mais 8,49, 28,49. No segundo vão, do lado esquerdo, para cima, positivo, e para cima, positivo. 45 mais 8,53 vai dar 53 e 53. Do lado direito é 45 menos 8,53, porque é para baixo. Então, a resultante ainda assim, o maior é para cima, vai dar 36 e 47. Beleza. Então, isso tudo, gente, para mim chegar no cortante, beleza? Então, chegar no cortante. Se eu quiser essas reações, bastava eu somar esses dois aqui, que é a minha reação. Esse aqui é meu VC, esse daqui é meu VA. Bastava somar 28 mais 53,
achava então minhas reações ali. Vamos resumir isso tudo aqui, trazendo aqui no nosso diagrama, beleza? Os valores dos cortantes, eu vou fazer aqui minha estrutura, olha só. Vou subir aqui do lado esquerdo 11 e do lado direito eu vou descer 28, beleza? Então, nessa que eu subi, eu venho em linha reta até atingir o ponto da força e desço até aqui não chegar no 28. Então, vai ficar assim a nossa estrutura. Beleza? Agora, do lado do segunda barra, ele fala para subir 53, coloco aqui. E do outro lado eu coloco sempre embaixo, tá bom? Lado esquerdo para cima, lado direito embaixo. 36 e 47. Como é uma carga distribuída, basta emendar uma linha aqui, beleza? Então eu vou emendar isso daí com um preenchimento. Então fica assim meu diagrama de esforço cortante. Excelente, muito bom. Ficou então perfeito o nosso gráfico de esforço cortante. Eu vou inclusive resumir aqui para vocês os dois gráficos, beleza? Então, olha só. Meu gráfico aqui então ficou com o momento e o cortante. Verifica o seguinte, ó. Se eu consigo fazer reto aqui. Olha só, o diagrama de momento fletor, o momento máximo é um pouquinho mais para a direita e o momento no meio é 34,93, beleza? Vamos comparar, vou limpar aqui, comparar se daqui é verdade. Vamos comparar se daqui é verdade. Para isso eu vou abrir aqui no F2, olha só, vamos até contar aqui para ver se os valores são iguais mesmo, tá lá. O primeiro carga é 40, espaçado em 2 em 2. A segunda carga é 18, é verdade, espaçada com 5 metros. Beleza, então é verdade aqui, então quer dizer que essa estrutura está desenhada corretamente. Então, só mudar os valores aqui para aumentar, para ficar mais visível para vocês no vídeo. Tá aqui então. O que acontece? Vamos logo para o nosso gráfico de cortante aqui, ó. Nosso gráfico de cortante, ele fica 11,5 e 28 no primeiro vão. 11,5 e 28 no primeiro vão. No segundo vão, 53 e 36. 53 e 36. Beleza, tá certíssimo, professor. Professor, mas eu observei que tem um arredondamento tá um pouquinho diferente. É verdade, olha só. Aqui tá arredondado com uma casa decimal, enquanto que nós aqui no exercício a gente arredonda com 2 casas. Então essa é a diferença do programa. Beleza? Vamos para o diagrama momento fletor. Clicando aqui no diagrama momento fletor. O diagrama momento fletor é esse aqui, ó. Vamos primeiro para os positivos, 8 e 42, 8,7 está lá, nossa aqui se arredondasse ia dar a mesma, e 42,65, aqui 42,7, se arredondar dá 42,7, beleza. Embaixo 14,34, 14,3, arredondando, e 36,9. Opa, professor, o senhor errou? Não errei não, gente. Aqui é bem no meio. Se eu quisesse achar o máximo, eu preciso do diagrama de esforço cortante. Professor, mas o senhor tem aqui embaixo o diagrama de esforço cortante. Então, deixa comigo, olha só. Veja essa análise. Momento máximo, então, é cortante ao quadrado dividido para 2Q. No caso aqui, eu quero encontrar no segundo vão, eu pego o meu cortante aqui, 36,47 ao quadrado, dividido para 2 vezes a carga, que é 18. Então, cortante ao quadrado, 36,47 ao quadrado, dividido para 2 vezes a carregamento, que é 18. Vou achar um momento de 36,95. Então, quer dizer que o momento máximo no segundo vão é 36,9? Perfeito, gente, 36,9. Então, não tem erro não aqui, não tem para onde correr. A análise
do comportamento estrutural é perfeito, então segue aí o roteiro, o mero deslocamento. Vamos lá fazer o exercício. Um grande abraço. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Até mais.